Bom, ainda com conjuntos e utilizando o diagrama de Venn, diz assim, olha, em uma escola de 100 estudantes, 80 preferem jogar vôlei, 70 preferem futebol e 60 gostam de jogar as duas modalidades. Quantos são os estudantes que não têm preferência entre as duas modalidades? Isso aqui é muito legal. E sempre vem questões parecidas com essa. Ó, então deixa eu colocar aqui algumas situações, tipo um conjunto. Deixa eu finalizar aqui com o nosso conjuntão. Esse tipo de questão é muito comum, muito comum. Ó, tem 100 estudantes, a gente chama esse conjunto mais amplo de conjunto universo, lembra disso, né? No caso aí vão ser os 100 estudantes. 80 preferem jogar vôlei, então esse conjunto aqui é o de vôlei e esse aqui, em forma de triângulo, é o futebol. Nós temos 4 regiões, certo? Na verdade 5, né? Mas olha o que tem. Quem estiver dessa região aqui é alguém que gosta de jogar vôlei, correto? Quem estiver bem aqui, essa pessoa gosta de jogar vôlei e futebol ao mesmo tempo, né? Ele não faz parte dos conjuntos. Quem está neste conjunto, nessa região, ele gosta de jogar futebol só. Quem está bem aqui, ele não joga vôlei e nem futebol. E por fim, se a gente pode, né? Quem estiver aqui fora não faz parte da escola. Sim, certo? Essas seriam as regiões. Ele deu alguns toques aí. Alguns são fáceis de reconhecer. Mas eu vou colocar aqui, olha. Sempre você faz assim. Ó, chama as regiões. Lá fora eu não vou mexer. Ele diz que uma escola de 100 estudantes, você percebe que se você somar A mais B mais C mais D, isso dá 100, tá? Será que eu posso escrever isso? E depois a gente vai percebendo. Tem umas que são lógicas, que eu posso trocar. Aqui não, olha, eu tenho várias variáveis. Diz que 80 preferem jogar vôlei, ou seja, A mais B é 80. 60 gostam de jogar 70 gosta de jogar futebol, ou seja, B mais C igual a 70, certo? E 60 gostam de jogar as duas. Aqui que é a jogada. Ó, 60 gostam de jogar as duas. Ele quer saber quantos são os estudantes que não têm preferência entre as modalidades, ou seja, ele quer saber D. Ele quer saber isso aqui. Mas olha, viu o que aconteceu? Olha, normalmente as interseções, ou seja, os pontos que são comuns, são as saídas desse problema. Olha, no caso aqui, você já viu que o B vale 60. Então você já troca aqui. Se você descobriu o B, se você já sabe o B, olha, nessa de cima, você descobre o C. Se você descobriu o B, aqui na de cima, você já descobriu o A. Então você vai trocar o valor de A aqui, descoberto. Você vai descobrir o valor de C, troca aqui. Se você descobriu, se você já sabia B, descobriu A e descobriu C, ó, descobri A, descobri C, eu já sabia D. Será que não sai o D ali? Mas às vezes eu até faço sem essas equações, tá? Eu vou só reconhecendo ali no diagrama de Venn e trocando. Essa aqui, ela é clássica e dá até para fazer com 3 conjuntos, tá? Bom, aqui nós temos função de primeiro grau. Observe as equações a seguir. Então, você tem aí 5 equações. Quais das equações apresentadas correspondem a equações polinomiais de primeiro grau? Bom, equação polinomial de primeiro grau. A equação polinomial de primeiro grau, ela tem um formato, que seria esse formato aqui, olha. Ax mais b igual a zero. Toda equação polinomial de primeiro grau tem esse formato, sendo que esse a não pode ser zero, tá? Porque se ele for zero, ele vai zerar o x e vai ficar só o b igual a zero. E aí ela não fica sendo uma equação polinomial de primeiro grau. Beleza? O b pode ser zero? Com certeza, pode ser zero. Então, você nunca vai encontrar alguma coisa como x², como ou x ao cubo, qualquer coisa assim. O expoente 1
É o máximo que nós encontramos aqui na equação polinomial de primeiro grau. Tá bom. Confira lá em cima, nas 5, quais podem ficar com esse formato. Olha, esse formato, porque tem umas lá que estão meio disfarçadas, você vai ter que fazer. Por exemplo, na terceira, tá vendo que tem uma distributiva, tem um chuveirinho ali? Faça. Tá vendo na quarta que você vai ter que jogar, operar os elementos com x, os sem x, joga todo mundo para a esquerda e junta quem pode ser juntado. Mesma coisa na quinta, junta quem pode ser juntado. E aí algumas vão aparecer como sendo de primeiro grau. Diferente desse formato aqui, ax mais b igual a zero, não é. A oitava, ainda em funções, né, polinomial do primeiro grau, considera a função f de x igual a 2x mais 5, definida dos reais em reais. Os valores numéricos para f1, f de menos 3 e f de menos 5 são, respectivamente, bom, o que é interessante? Uma função, ela pega um valor e deixa outro em função dela. No caso aqui nós temos 2, que no caso f de x é y e o x. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de f de x ou de y. Cada valor de x. Ele quer saber o valor, qual a função para esses valores aqui. Bom, ele não pediu, mas eu posso calcular o f de 2. O f de 2, ou seja, onde tiver x, eu quero saber que valor disso dá no outro lado da função. Para cada valor eu tenho 1. Eu quero saber quando o x vale 2, quanto vale o f, ou o y, né? Então, onde tem x eu troco 2. Então aqui ficou 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Viu? Um valor em função do outro. Quando x vale 2, o f de x vale 9. E aí? E quando x for 1, quanto vale o f de 1? Quanto vale o f de menos 3? Quanto vale o f de menos 5? Deixa na mesma sequência aí, respectivamente. Essa 9 é uma sequência disso. Considera a função f de x menos 3x mais 1. Essa função é dos reais em reais. Qual o valor de f de menos 3 mais f de 4? Então você vai calcular o f de menos 3, vai calcular o f de 4 e somar esses dois resultados. Facinho, né? Olha aí, rapaz. A geometria. Um triângulo retângulo possui sua hipotenusa medindo 15 e seus catetos medindo x e y centímetros, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os lados desse triângulo retângulo. Bom, o que ele está apresentando é isso aqui. Ó. Nós temos um triângulo retângulo. Seria retângulo porque aqui é 90. Diz que a hipotenusa mede 15 centímetros. E os catetos x e y. Tanto faz a ordem aqui. Bom, qual é a relação entre os lados de um triângulo retângulo? Me diga. Pitágoras, né? Então, aplique Pitágoras aqui, certo? Não posso falar mais do que isso. Como é que é esse teorema de Pitágoras? Aplique e veja qual das opções lá se parecem. Tá ok? Cuidado com os sinais. Na 11, é uma continuação, né? Observe o triângulo retângulo. A seguir, ele quer o valor de x. Bom, nós temos um triângulo que tem uma hipotenusa, 2 catetos. Pitágoras aqui, né? Não tem nada que falar. E aqui também é Pitágoras, mas é um Pitágoras interessante. Bora lá. Carlos e Ana saíram de casa para trabalhar partindo do mesmo ponto. Estão lá, saindo da garagem, né? A garagem do prédio onde moram. Após 1 minuto percorrendo um trajeto perpendicular, ou seja, um foi aqui horizontal, o outro foi vertical, eles estavam a 13 metros de distância um do outro. Se o carro de Carlos fez 7 metros a mais que o de Ana durante esse tempo, a que distância eles estavam da garagem? Oh, rapaz, bora pra cá. Tá bom. Então, o Carlos fez 7 metros a mais. Foi muito. Então, se a Ana fez x, quanto que o Carlos fez? X mais 7. Viu que ele fez 7 metros a mais do que Ana? Essa interpretação é que a gente precisa ter, tá? Beleza, olha, eu tenho de novo um triângulo retângulo. É Pitágoras aqui, de boa. Logicamente vai aparecer uma função, uma equação do segundo grau aqui, mas isso não é problema. Agora, olha o que é interessante. Ele diz que o Carlos fez 7 metros a mais do que Ana. Olha o que a gente pode fazer já de cara. Se você estivesse no concurso
precisasse de tempo. Olha os valores, as opções que dá, olha aqui. 14 e 7. Bom, verdade, o Carlos ficou com 7 metros a mais. Tá coerente. Agora, 13 e 6. Beleza, tá com 7 metros a mais. Tá coerente. Agora, esse daqui, 10 e 5. O Carlos não fez 7 a mais, ele fez 5. Então, esse aqui já nem mexe. 12 e 5. Bom, aí tá com 7 metros a mais. Tranquilo. 14 e 8. Tem 6 a mais. Essa aqui também não é. Viu? Já estaria matando algumas questões. Certo? Aplique o teorema de Pitágoras. Vão aparecer algumas coisas aqui interessantes, como por exemplo, você sabe que esse x mais 7 vai ter que ir ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. É a mesma coisa que você pegar x mais 7 multiplicado por x mais 7. Aí você pega esse x, multiplica por esse x com o 7, esse 7 com o x e esse 7 com o 7. Produto notável. Correto? Muito bem. Tá certo. Então, a nossa atividade foi essa. Se teste e veja como é que você está. Tá ok? Bom, qualquer coisa estou à disposição. Abraço para vocês.